Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 36 e 37. Versículos 36 e 37 de Lucas, capítulo 1, diz assim: Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Amém. Irmãos, o livro de Lucas, ele começa nos contando a história de um casal chamado Zacarias e Isabel. A Bíblia diz que esse casal era irrepreensível diante do Senhor. Você tem noção do que é você ganhar um título de irrepreensível diante de Deus? Isso quer dizer que diante de Deus você andava 100% dentro das regras, das leis, dos preceitos. Assim era o sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel. E eu gosto muito de ir no fantástico mundo de Bob para mim imaginar a coisa que está acontecendo. E eu imagino Zacarias casando com Isabel ainda jovens. Ele é um sacerdote, ela é uma moça pura, e eles casam, e eles estão prontos para ter filhos. Eles estão prontos para gerar um filho. Era o sonho de todo mundo naquela época. Uma mulher que não tinha filhos, na época da Bíblia era chamada de amaldiçoada. Mas como pode uma pessoa irrepreensível diante de Deus ser amaldiçoada? Não pode. Obviamente, Isabel é uma menina que tem uma vida linda diante de Deus, Zacarias também, vão casar e vão ter dezenas de filhos. Eles casam. Passa o 1º ano e o filho não vem. O 2º, o 3º, o 4º, o 5º. E Zacarias começa a orar a Deus. Pai, me dá um filho. Pai, eu preciso de um filho. A palavra diz no versículo 7 desse capítulo 1 que eles não tinham filho porque Isabel era estéril e os dois já estavam avançados em idade. Quantas vezes você pergunta do que adianta servir ao Senhor? O que adianta ser íntegro? Ser fiel? O que adianta andar na linha, pastor? Olha o que eu estou enfrentando, olha o que eu estou passando, olha a situação que eu estou vivendo, o que a minha família está vivendo. Pastor, eu vejo pessoas que fazem mal, pessoas que são ruins e que estão bem. Eu imagino Isabel, uma mulher 100% temente a Deus, a ponto de Deus falar que ela era irrepreensível. Eu imagino quantas vezes aquela mulher não orou. Ou quantas vezes ela não deve ter perguntado a Deus: Deus, por que eu não posso ter um filho? Quantas vezes aquela mulher foi ao culto, o seu marido era um sacerdote, eram milhares de sacerdotes, eram milhares dentro de um templo. E eu imagino todos os sacerdotes chegando com as suas esposas e os seus filhos. Talvez ali tivesse sacerdotes que não eram tão bons, tão honestos, tão dignos. Talvez ali tivesse sacerdotes comprometidos como aqueles filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes também e eram totalmente pecaminosos. Talvez ali tivesse sacerdotes que eram pessoas totalmente sem responsabilidade, sem amor a Deus, mas eram sacerdotes e as mulheres tinham muitos filhos.
cada vez que Zacarias ia no templo e entrava com a sua esposa, eu imagino que todo mundo olhava para eles. E provavelmente havia aqueles que perguntavam, e aí? Né? Eles, quando casaram, não vai ter filhos? E aí, ainda não engravidou? Assim como talvez hoje, pessoas perguntem para você, e aí? Fulano já mudou? A fulana já mudou? E aí? Já está tendo o teu casamento? Será que vai... E a tua saúde? Como é que tá? Você ainda está acreditando na tua cura? Mas você está pior, né? É estranho. E aí pessoas que com certeza elas se levantam para aguçar, para evidenciar aquilo que está dando errado na sua vida. E a Bíblia diz que Isabel e Zacarias eram irrepreensíveis diante do Senhor, mas o filho não vinha. A resposta não vinha. O milagre não vinha. Presta atenção no que eu vou te dizer. Seja fiel a Deus porque você ama a Deus. Seja fiel a Deus porque Jesus Cristo morreu numa cruz por você. Seja fiel a Deus porque Ele te ama e porque Ele cuida de você. Seja fiel a Deus porque ninguém te ama mais do que Deus. Mas não condicione a tua fé a um milagre. Não condicione o teu amor a Deus a uma resposta de oração. É por isso que o Delino Marçal ele fez uma música, e eu amo muito aquela música. Porque ele diz, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. E nós entendemos que, por muitas vezes, nossas orações, elas estão paradas diante de Deus. Eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Você que está nessa live. Você talvez já tenha se esquecido de algumas orações que você fez. Mas Deus nunca esqueceu de nenhuma das tuas orações. Ah, pastor, mas eu já orei tem uns 10 anos, eu já orei tem uns 5 anos. Mas a Bíblia diz que para Ele 1000 anos é como um dia. Isso quer dizer que a oração que você fez há 10 anos para Deus é como se você tivesse feito há 2 minutos. Ele lembra perfeitamente do que você orou. E a palavra de Deus diz que os sacerdotes, eram milhares de sacerdotes, então para eles entrarem no templo, para eles servirem no templo, era feito um sorteio. E às vezes tinha sacerdote que passava a vida inteira sem nunca poder entrar para fazer o culto, porque nunca foi sorteado. E naquele dia, o velho Zacarias foi sorteado. O velho Zacarias foi sorteado. E tem uma coisa que me chama muita atenção. No versículo 13 do capítulo 1, Zacarias entra no templo e um anjo se coloca do lado dele. E o anjo diz assim, Zacarias, não tenhas medo, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e tu colocarás nele o nome de João. Irmãos, eram anos de fidelidade e de oração. Anos clamando, sem desistir. Anos buscando algo que era impossível. Porque, com o passar dos anos, ficou evidente para todo mundo que Isabel era estéril. Tanto que quando o anjo vai falar com Maria, ele diz assim, está grávida aquela
que eles chamam de estéril. Talvez hoje você esteja sendo chamado, chamada pela desgraça que se abateu sobre a tua vida. Talvez hoje alguém te chame de corno, de corna, de chifrudo, de chifruda, de falido, de quebrado, de enrolado. E fulano quebrou, está todo enrolado. Consegue pagar direito, mas todo enrolado. Talvez hoje seja chamado de infeliz, seja chamado pelo nome da sua doença. Talvez hoje alguém te chame pela desgraça que se abateu sobre você, porque a Bíblia diz que o anjo fala para Maria assim: Maria, está grávida aquela a quem eles chamam de estéril. Presta atenção, uma mulher íntegra diante de Deus, uma mulher irrepreensível diante de Deus, quem diz isso é o próprio Deus, uma mulher temente, uma mulher fiel, uma mulher que era... Porque para ela receber esse título, essa mulher não fazia fofoca, não falava mal dos outros, não se metia na vida dos outros, não devia a ninguém. Era uma mulher ilibada. Se tornou uma mulher, se tornou uma senhora ilibada. E sabe de que chamavam ela? De estéril. Não chamavam ela de irmã Isabel, aquela irmã abençoada, aquela mulher tremenda, aquela mulher que é irrepreensível diante de... Rapaz, aquela mulher é uma santa de Deus. Não. É melhor chamar daquilo que dói. E chamavam de estéril. Talvez hoje chame teus filhos de maconheiro, maconheira, de drogados. Eu não sei qual é o nome que deram. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas com certeza eu te digo uma coisa. O inimigo gosta de nos chamar daquilo pelo qual nós estamos sofrendo. Zacarias entra no templo. Estava feliz por poder adorar dentro do templo. E de repente o anjo disse para ele: Zacarias. E ele ficou com medo, olhando o anjo. E o anjo disse: não tenha medo. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de clamar. Tem um tempo de Deus para cada coisa. Tem o tempo da resposta. Talvez você esteja esperando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 18, 20 anos, apóstolo. Estou esperando há 20 anos, 10 anos, apóstolo, 15 anos esperando. Espere até o milagre chegar. Zacarias orava, mas nem ele estava acreditando mais que seria possível isso acontecer. Que é isso, apóstolo? Se ele orava, ele estava acreditando. Não. Você quer ver? Versículo 18 do capítulo 1 de Lucas. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Zacarias estava dizendo para o anjo: não tem como acontecer. Não tem como acontecer. Como que vai acontecer isso? Como? Como que vai acontecer isso? Nós já somos velhos. Minha mulher é estéril desde criança. Como que Deus vai fazer isso? Como que eu vou ter filhos? Como? Presta atenção no que eu vou te dizer. O que Deus tem separado para cada um de nós, segundo o que está escrito em 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, o que Deus tem separado para aqueles que o amam, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. O que Deus tem separado para você, nem você sabe, nem você imagina. Mas muitas vezes nós estamos cansados de orar. Cansados de pedir e não ter respostas. Cansados de não ver mudança.
cansados de não ver nada acontecer. Eu imagino Zacarias com 30, no auge, 35, 40, 45 no auge, 50, 55, 60. Já não tem mais o que fazer. Isso que eu vou dizer para você nessa noite. A tua oração está diante de um Deus que faz milagres. A tua oração está diante de um Deus que move céus e terra. A tua oração está diante de um Deus que pode todas as coisas e que para Ele não há nada que Ele não possa fazer. E Zacarias diz, mas como? Eu já sou velho, minha mulher é velha, está estéril. E é muito interessante que quando o anjo está conversando com Maria e ele fala para Maria sobre Jesus, o anjo para e diz, Maria, eu tenho uma notícia para te dar. E ela diz assim, e qual é? Ele diz, a tua prima, Isabel, aquela que as pessoas chamam de estéril, ela já está grávida de 6 meses. E ninguém sabe. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Tem coisas que Deus já está preparando para nós e nós não sabemos. Me vem à mente Isaías 43, versículo 18, 19, diz assim, pare de se apegar às coisas passadas. Não dê importância ao que aconteceu, porque eu estou fazendo uma coisa nova que já está saindo à luz. Presta atenção, ninguém sabia, ninguém sabia, ninguém. E Isabel já estava grávida de 6 meses. Quando que Isabel engravidou? Isabel engravidou no tempo de Deus, para gerar um milagre de Deus, para gerar algo para um propósito, para gerar algo para o próprio Deus, para gerar algo que honrar a Deus, a ponto da Bíblia, o próprio Jesus dizer que do ventre de mulher não nasceu ninguém maior do que João Batista. Sabe o que é isso? Demorou, sim, demorou muito. Aos olhos de todos demorou muito, mas quando veio, veio o melhor de todos os outros. Quando veio, veio algo extraordinário. Quando veio, veio algo completo. Quando veio, veio algo dos céus, veio algo de Deus, veio algo sobrenatural, veio algo extraordinário. Você está orando, não tem respostas. Você está orando e Deus não ouve. Você está orando e Deus não fala nada. Você está orando e já está desanimando. Está cansada de orar. Está cansado de orar. Está cansado de esperar. Está cansado de não ver resultados, de não ver respostas. Eu digo para você, continue crendo. Apóstolo, mas continue crendo. Porque o anjo diz para Maria, sabe a tua prima? Ela já concebeu um filho em sua velhice. Esse é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Versículo 37, porque para Deus nada é impossível. É impossível para o médico. É impossível para você. É impossível para mim. É impossível para as pessoas. Para Deus não é. Você acha, apóstolo, que Deus ainda pode restaurar meu casamento? Pode. Você acha, apóstolo, que Deus ainda pode curar minha casa? Pode.
Você acha que Deus ainda pode mudar a minha vida, apóstolo? Pode. O senhor acha que Deus pode me curar de um câncer, de uma cegueira? Deus pode me curar ainda, apóstolo? Pode. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus que faz milagres. Ele é Deus que transforma pessoas. Ele é Deus que liberta. Na casa de louvor hoje, eu tenho pessoas que já foram viciadas em jogos, a ponto de perder uma casa numa mesa de jogo, a ponto de deixar a família sem ter o que comer, de entrar numa mesa de jogo numa sexta-feira e sair numa segunda de manhã. Eu tenho na casa de louvor pessoas viciadas, que eram viciadas em cocaína, que recebiam na sexta-feira e na segunda-feira chegavam no emprego pedindo vale porque tudo que tinham recebido tinha gasto com cocaína. Eu tenho pessoas na casa de louvor que andavam pela rua arrastando um galão de vinho ou uma garrafa de cachaça caído na sarjeta. Eu tenho na casa de louvor pessoas que foram mendigos e que moraram debaixo da ponte por mais de ano, que pediam comida na rua e que hoje são empresários. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque para Deus não há impossíveis. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque Deus pode qualquer coisa. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque talvez hoje você já esteja pensando em jogar a toalha. Talvez você esteja com aquela história: pastor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não aguento, estou no meu limite. Ouça, nesta noite o Senhor renova as tuas forças. Nesta noite o Senhor renova os teus limites. Nesta noite o Senhor te restaura, te cura e te coloca de pé. Nesta noite o Senhor te chama para se despertar, para acreditar que Ele é o teu Deus e que para Ele não há impossível. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que seja difícil para Ele. Porque nós, como humanos, por muitas vezes nós somos vencidos pelo tempo. Por muitas vezes a gente diz: eu não aguento mais. Eu estou no meu limite, apóstolo. Eu não aguento mais esperar, eu não aguento mais, eu não aguento, eu já orei, já clamei. Ei, tem o tempo de Deus. A tua oração está diante de um Deus que faz milagre. Já orou muito pela tua filha? Já? Já orou muito pelo teu filho, pelo teu sobrinho, pelo teu primo, pelo teu marido? Já orou muito pela tua esposa? Já? Já orou muito? Já? Ora mais. Ah, ora mais. Porque, de repente, no estalar de dedos, no estalar de dedos, você vai descobrir que o que você vem esperando já está sendo gerado e que daí a pouco vai vir a luz. Ah, pastor, mas quando será? Eu não sei. Zacarias não sabia, Isabel não sabia, Maria não sabia, ninguém sabe. Os planos dele, os caminhos dele são mais altos que os nossos. Os projetos dele têm um propósito. O nascimento de João Batista foi para Jesus. E tinha que ser filho de João, e tinha que ser filho de Zacarias e Isabel. Sabe por quê? Porque eram sacerdotes irrepreensíveis. Deus está preparando o tempo da entrega daquilo que você tem clamado. Vai chegar a hora que vai se revelar, que Deus vai entregar aquilo que você tanto espera, tanto clama e tanto precisa. Mas você não deve desistir. Pastor,
Eu já estou tão cansado. No livro de Isaías, a palavra de Deus diz que Ele dá força ao cansado. E Ele renova aquele que não tem mais nenhum vigor. E essa canção que a gente está ouvindo, ela diz assim: e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, tu secará todas as minhas lágrimas. Irmãos, eu imagino quantas vezes Isabel chorou. Eu imagino quantas vezes Zacarias chorou, esperando uma resposta que nunca vinha, até que ela se torne uma velha, até que ela se torne uma senhora estéril. E quando, eu quero encerrar dizendo o seguinte, e quando todo mundo já jogou a toalha, e quando todo mundo decreta o fim, e quando todo mundo diz que não tem mais jeito, e quando todo mundo diz que agora já era, chega Deus e diz: cheguei, vou mover o sobrenatural. Eu vou falar algo que eu venho falando nesta live desde março. E Deus tem colocado isso no meu coração e eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai usar pessoas comuns, pessoas simples, para viverem coisas extraordinárias. Vai se cumprir a palavra de Deus. Ele vai usar aqueles que não são para confundir os que são. Ele vai usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele vai usar pessoas como eu e como você para tocarmos o sobrenatural de Deus, para que o nome dele seja exaltado, glorificado. Ele não vai dar a glória dele para ninguém. Deus não vai dar a glória dele para os medalhões. Deus não vai dar a glória dele para homens que manipulam o altar. Deus não vai dar a glória dele para homens que se glorificam quando ficam com dinheiro, para homens que quando enriquecem se sentem maiores e melhores. Não, Deus não vai dar a glória dele para ninguém. A glória vai ser dele. E é por isso que ele vai pegar pessoas simples, pessoas comuns, e vai erguer, e vai levantar, e vai trazer um tempo de cura para essa terra. É chegado um tempo de milagres para a igreja. E esta palavra que eu trago para você nesta noite é para te dizer: o Deus de Zacarias, o Deus de Isabel, é o nosso Deus. O anjo que estava naquele dia ali para dar aquela notícia ainda está hoje nos céus e é poderoso para noticiar o milagre que vai se abrir na sua vida. Eu creio que quando todos dizem que não tem mais jeito não, cara, você é um falido mesmo, você é um quebrado, você é um Zé Ninguém, você é um fracassado. Pior que às vezes até a gente se sente fracassado. É quando você fala: apóstolo, nada dá certo para mim. Apóstolo, nada dá certo para mim, nada dá certo. Ei, chega aí, você faz parte do time de Zacarias e Isabel. E olha que você nem é irrepreensível diante do Senhor. E eles eram. E por anos, por décadas, eles fizeram parte do time dos chamados fracassados. Pessoas que não alcançam seus milagres. Mas o que ninguém sabia é que a oração de Zacarias e Isabel estava diante de um Deus que nunca se esquece dos seus filhos e que tem o tempo certo para agir, tem o tempo ideal para fazer cada coisa. E esse Deus está trabalhando até agora. João capítulo 5, versículo 17, Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando a nosso favor. Renove a sua fé. Nesta noite, renove as tuas esperanças. Nesta noite, se renove nesta palavra e entenda
Se aquele homem e aquela mulher que eram irrepreensíveis diante de Deus tiveram que esperar um tempo gigante, o teu também ainda está dentro do prazo. Ele nunca falha. Se Deus ainda não agiu, é porque ainda não é a hora. E não porque Ele não pode fazer. Porque para Deus não há nada impossível. Ele estala um dedo e tudo acontece. Ele libera um haja e o teu milagre vem à existência. Ele libera um haja e a tua cura brota. Ele libera um haja e o teu sobrenatural se monta diante dos teus olhos para que todos vejam, saibam e considerem que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel criou. Isaías 41, 20. Que nesta noite o Senhor renove as tuas forças e que você se prepare para continuar esperando em Deus até a chegada do teu milagre.